Bom dia, então, pessoal. Começando aqui a gravação da nossa aula de simplificação de funções lógicas. Esclarecendo antes uma coisa, né, gente? Nós já começamos a trabalhar com simplificações quando nós estávamos trabalhando lá com álgebra booleana. Eu vou abrir aqui um pouco a aula para a gente ver o que a gente viu nessa aula de álgebra booleana, tá? Digitais, Vou apresentar aqui a outra tela. Para quem não estava acompanhando, gente, quem entrou agora, tivemos colegas que entraram agora nas vagas complementares, só vou dar uma recapitulada, tá? A gente, antes de trabalhar nessa parte de álgebra booleana, a gente trabalhou com sistemas numéricos, vimos o que é o sistema decimal, sistema binário, sistema octal e sistema hexadecimal. Depois disso, nós vimos o que era portas lógicas, porta not, porta int, porta or, tá? Porta NAND, porta NOR, porta exclusive OR e porta exclusive NOR, tá? Ou seja, a gente viu todo o conjunto básico de portas lógicas. E após essa aula, a gente viu álgebra booleana, tá? Para quem não sabe ou para quem ainda não entendeu, a álgebra booleana é a álgebra que rege os circuitos lógicos, tá? Ela é igual à álgebra tradicional que a gente trabalha? Não. Mas a gente pode se basear nela para tentar entender um pouco da álgebra booleana. Tá? A álgebra booleana foi uma álgebra feita especificamente para números binários. Tá? Então, alguns preceitos básicos dessa álgebra booleana falam da adição booleana, que não é a mesma coisa que adição aritmética, mas é parecido. Por exemplo, aqui, ó. Se a gente for dar uma olhadinha, 0 mais 0 em álgebra booleana é 0. 0 mais 1, 1. 1 mais 0, 1. Até aí parecido com a nossa álgebra. Mas quando chega aqui em 1 mais 1, a álgebra booleana diz que isso é 1. Que isso não é o valor 2. Tá? Que confusão. Não. Pense no seguinte. Essa porta que faz a tal da adição booleana é a porta OU. Ela é uma porta que ela testa condições. Ou esta condição, ou aquela condição, ou as duas. É essa forma como vocês têm que interpretar ela. Ela só vai dar nível 0 na saída se ambas as condições forem falsas, ou seja, se ambas as condições forem 0. Já a multiplicação booleana, ela é uma porta mais restritiva. Ela trabalha da seguinte forma: ela só vai ter 1 na saída se todas as condições forem 1. Ou seja, somente nessa condição aqui, tá? Daí a gente viu algumas leis da álgebra booleana que são muito similares às leis que vocês viram lá em aritmética. Por exemplo, lei comutativa. Tanto faz tu somar 2 mais 3, quanto tu somar 3 mais 2. O resultado vai ser 5. Aqui na álgebra booleana é a mesma coisa. Tanto faz você fazer uma adição booleana de A mais B com B mais A. Tanto faz você fazer uma multiplicação de A vezes B de B vezes A. Tá? Ai, que bobo, isso aí é igual em tudo que é lugar. Não, não tenta fazer isso com matriz não, que senão tu vai se ferrar. Matriz tu não consegue trabalhar dessa forma. Ela não tem essa comutatividade, tá? Não é todo o sistema numérico, não é todo o, as regras numéricas que trabalham com essa lei comutativa. Mas olha, se a
a multiplicação. Tanto faz eu multiplicar B com C para depois multiplicar com A, ou fazer primeiro A com B e depois multiplicar com C. Mesma coisa que uma aritmética normal. Tá? E por fim, a lei distributiva, que diz o seguinte: está tendo dois números sendo somados aqui. E tem um terceiro querendo multiplicar o que está sendo somado ali. Dá para fazer isso? Dá, claro. A questão é que este cara aqui vai ter que multiplicar tanto B quanto C. Tá? Então, uma forma alternativa de representar isso seria A vezes B mais A vezes C. Isso se chama propriedade distributiva. É aquele famoso risquinho que as professoras lá fazem quando vocês têm que fazer uma multiplicação. Tá. Onde é que eu quero chegar com tudo isso? A gente estudou nessas aulas que existem certas regras. Na verdade, não é que seja uma regra imposta pelo juiz, mas acabar sendo uma consequência dessas portas que nós estudamos, tá? Por exemplo, aqui, ó, gente, quando eu somo a variável A com um valor zero, eu vou ter a variável A. O que eu quero dizer com isso? Pensa aqui comigo. Se eu somar 1 mais 0, qual é o resultado que eu vou ter na saída? 1. Se eu somar 0 mais 0, qual é o resultado que eu tenho na saída? 0. O legal de trabalhar com binário é isso. A gente consegue esgotar as possibilidades bem rapidinho. E foi o que aconteceu nesse caso aqui. As possibilidades dessa variável A são apenas duas. Ou é 1, ou é 0. E o que essa regrinha está dizendo aqui é, seja qual for o valor que eu tiver na variável A, ela vai se repetir aqui na saída. Agora, se eu estiver somando com 1, seja qual for o valor que eu tiver aqui na variável A, a minha saída vai ser 1. Digamos que eu some 0 mais 1. 1. Se eu somar 1 mais 1, 1 também. Regra da adição booleana. Se eu somar A mais A, vai dar A. 0 mais 0, 0. 1 mais 1, 1. Ou seja qual for o valor que essa variável tenha, eu vou ter ali do lado. Ou seja, se essa variável se repete numa expressão e ela está sendo somada, ela vai se repetir no final. E assim por diante, tá, gente? Também tinha regras da multiplicação booleana e tinha um conjunto de regras mistas. A que a gente mais usa aqui, por exemplo, é essa aqui, ó. Uma variável barrada duas vezes é a própria variável. Como assim? Quando tu barra uma variável, tu inverte o valor dela. Então, digamos que o valor dessa variável seja 0, tá? Tu barrou ela vai ficar 1. Tu barrou de novo, ela vai ficar 0. Digamos que essa variável começou com 1. Tu barrou, ela vai ficar 0. Tu barrou de novo, ela vai ficar 1. Então, sempre que tu inverte uma variável duas vezes, tu acaba voltando para esse valor inicial dela. E a partir dessas regras, a gente percebeu que poderíamos pegar uma função mais complexa, como essa aqui, e através dessas regrinhas, a gente poderia fazer com que ela se tornasse uma função mais simples, com a mesma funcionalidade e com as mesmas características que a outra equação, apenas utilizando menos portas lógicas. Tá? Então esse foi a primeira vista que vocês tiveram com simplificação de funções booleanas, foi através da álgebra booleana. É legal? É bacana, vocês começam a entender os processos de simplificação, tá? Só que o problema da álgebra booleana é que, dependendo do caminho que tu pega, tu pode não chegar na melhor simplificação. Tu até simplifica a função, mas ela não fica tão bem simplificada quanto ela poderia ficar, tá? Daí que agora vão entrar os mapas de Carnot. Os mapas de Carnot, eles vão ser uma forma gráfica de vocês fazerem essas simplificações, tá? Até esse momento aqui, pessoal, tá tranquilo? Nenhuma dúvida aqui? De boas? Por enquanto tá tranquilo. Então, vamos prosseguir então. Vamos para a aula de hoje, tá? Bom, gente, mapa de Carnot. É bem grande essa aula, tá? Ela acabou dando umas 3, 4,
5, 6, 7 páginas de aula, tá? Mas o entendimento é bem simples. Supondo que você já leram o material, né? Vou explicar a partir daí. O mapa de Carnot, ele é uma forma mais compactada de vocês representarem a tabela verdade, tá? Olhem aqui. Lembrando, o que é uma tabela verdade? Vocês têm entradas digitais, ou seja, entradas que variam de 0 para 1, tá? Vocês têm 3 entradas. O mapa de Carnot, ele explora todas as possibilidades que vocês podem ter com essas 3 entradas. E ele indica qual é a saída que o circuito vai ter. Da onde que surgiu essa saída, professor? Não importa. Deus quis assim essa saída. Não, capaz. Isso aí, cada circuito lógico, ele vai ter uma funcionalidade específica com base nessa saída. Essas entradas, por exemplo, podem ser um sistema de sensoriamento numa planta industrial, que visa, por exemplo, ativar um sistema de bombas. Se o sensor do reator químico estiver alto, se o sensor de nível do reagente estiver baixo, e se tal condição estiver alta, ele vai lá e, aciona o sistema. Tá? A saída, por exemplo, digamos, seria o acionamento de uma bomba. Isso é um exemplo de circuito lógico. Outro exemplo de circuito lógico é um sistema de alarme. Tá? Se o sensor da porta estiver em alto e o sensor de presença também estiver em alto, presença detectada através de arrombamento. Aí o alarme consegue enviar um disparo personalizado para a central. Tá? Um outro exemplo de circuito lógico. Vamos desenvolver com base em aplicações depois? Vamos desenvolver com base em aplicações. Mas primeiro a gente tem que entender esses básicos, que são as portas lógicas, sistemas numéricos, álgebra de Boole, extração de expressões booleanas através da tabela verdade, que foi o que a gente fez na aula passada. A gente extraiu uma expressão que consegue formar essa tabela. E hoje a gente vai ver como que nós vamos simplificar isso para o circuito não ficar tão grande. Que na aula passada nós pegamos essa tabela verdade, extraímos as expressões dela, mas dava uma expressão bem grande. Então a ideia agora é a gente simplificar essas expressões. Sempre dá. Na maioria das vezes, tá? Bom, como vocês podem ver aqui, o mapa, ele tem essas minhas variáveis, que são as variáveis de entrada. Tá? E dentro dele tem as células. Nessas células, eu vou botar as minhas saídas. O valor das minhas saídas. Como assim? Por exemplo, aqui, esta célula aqui, vocês podem imaginar como se fosse de uma planilha de Excel. Ela representa a saída quando o valor de A for 0, quando o valor de B for 0, e quando o valor de C for 0. Ou seja, é este ponto aqui. Qual é o valor da minha saída aqui? 1. Já esta outra célula aqui representa o valor da saída quando A for 0, quando B for 0, mas quando o C for 1. Ué, mas por que não tem nenhum valor aqui? Que no caso seria o valor 0. Eu não poderia pôr o valor 0 aqui? Pode. Não tem problema. Tu pode botar o valor de 0. Mas não é comum a gente fazer isso, tá, gente? Por quê? Porque a gente não costuma utilizar o mapa de Carnot para fazer essa representação da tabela verdade. Nós costumamos usar ele para simplificar as funções lógicas. E quando nós vamos simplificar essas funções lógicas, nós vamos simplificar ou quando as saídas forem 1, ou quando as saídas forem 0. Posso fazer das duas formas. Assim como vocês fizeram lá na extração da expressão booleana. Vocês escolhiam extrair a expressão booleana quando as saídas eram igual a 1, ou quando as saídas eram igual a 0. Ou pela soma de produtos, ou pelo produto de somas.
O mapa de Carnot vai ser a mesma coisa. Vocês vão escolher simplificar essa tabela verdade, ou pela soma de produtos, ou pelo produto de somas. E não importa o método que vocês escolherem. Vai dar a menor expressão possível, tá? Fica a critério de vocês aí. Então, com base nisso, a gente começa a simplificar as funções através do método de soma de produtos. Então, a gente escolhe os valores de quando a saída é igual a 1. Vamos prosseguir. Por exemplo, o próximo valor quando a saída é igual a 1 é esse aqui. Eu encontro esse valor quando o A for 1, o B for 0 e o C for 0. Ou seja, quando o A for 1, o B for 0 e o C for 0. Então, é essa célula aqui. O próximo valor é 1, 1, 0. 1, 1, 0. Então, é essa célula aqui. E o último valor é 1, 1, 1. Então, acaba sendo essa célula aqui. Tá? É assim que a gente faz o preenchimento desse mapa de Carnot. Muito cuidado com uma coisa. Quando vocês estão montando ele. 0, 0, 0 e 1, 1, 1 e 1, 0. Vocês não vão colocar 1, 0 aqui, tá? Carnot, que foi o matemático que desenvolveu essa tabela, ele percebeu que ele poderia fazer esse método gráfico desde que ele colocasse células em que apenas um bit variasse por vez. Tá? Por exemplo, se vocês forem olhar entre esta célula e essa célula aqui, o único bit que varia é o bit C. O A e o B, tanto nessa célula quanto nessa célula, permanecem zero. A mesma coisa acontece aqui. O A é 0, o B é 1. O A é 0, o B é 1. Quem varia é só o C. A mesma coisa passa quando a gente se muda dessa célula para essa célula. Veja, como eu estou na mesma coluna, o C não muda. E daqui para cá, só variou um bit, que foi o bit A. Então, foi isso que esse matemático descobriu. Se eu organizar esse mapa de forma em que apenas um bit varie, eu consigo desenvolver alguns métodos de simplificações gráficas. Tá? Então, na hora de montar o mapa de vocês, se lembrem sempre disso. Um bit de variação por vez. Ou simplesmente decorem a ordem. 00, 01, 11, 10. Tá? É isso aí. Uhum. Aqui, gente, eu falo sobre um mapeamento de expressões que não estão na forma padrão. Tá? Eu não cheguei a mencionar na aula passada para vocês o que é a forma padrão. A forma padrão das expressões booleanas, ou também chamada de forma canônica, é a expressão não simplificada. É a expressão que a gente extrai direto da tabela verdade. Como é que essa expressão se parece? Ela se parece assim, ó. Todos os termos possuem todas as variáveis de entrada. Aqui, como vocês podem ver, existem 4 variáveis de entrada. Cada um desses termos possui as 4 variáveis de entrada. Então, a gente sabe que essa expressão está na forma padrão. Quando a expressão não está na forma padrão, ela pode ficar semelhante a essa aqui. Eu tenho esse valor aqui com 3 variáveis de entrada, eu tenho esse termo aqui com 2 e esse termo com 1. Isso aqui está simplificado já. Isso aqui não está na forma padrão. Tá? E o que essa seção aqui da aula mostra para vocês é como vocês vão obter essa forma padrão. Tá? Não é difícil isso aqui, tá, gente? Por exemplo, ele pega aqui esse termo e ele verifica que está faltando a variável b. Então, ele supõe que está faltando uma b e uma b barrado. Aqui, ele pega esse termo, que é simplesmente o b, e vê que está faltando 2 variáveis. Então, ele cria 4 expressões que são as variações dessas 2 variáveis.
A vezes C, A vezes C barrado, A barrado vezes C e A barrado vezes C barrado, tá? Ou, se vocês quiserem, gente, simplesmente monte a tabela verdade dessa expressão e extraiam a expressão booleana dela. São dois métodos, tá? Isso aqui a gente chama de expansão dos termos produtos, e o outro método da tabela verdade é o que vocês já estão acostumados a fazer. Pegar a expressão booleana, fazer a tabela verdade dela e extrair a expressão booleana a partir disso, tá? Mas não vamos dar foco aqui nisso, por enquanto. Depois, se vocês quiserem tirar alguma dúvida nisso, eu ajudo vocês. O que eu quero focar é nas regras de simplificação desse mapa de Carnot, tá? São 4 regrinhas, pelo menos. Parecem ser meio complexas, mas na verdade, conforme tu vai utilizando o mapa de Carnot, isso meio que vai ficando já no teu sangue, assim, tu meio que já sabe que você tem que trabalhar com isso, tá? Então é por isso que é importante, eu repito aqui para vocês fazerem os exercícios, tá? Se vocês não fizerem exercício disso, gente, não tem. Não apelem para o madrugadão da esperança, não vai funcionar. Vocês têm que testar isso antes em casa, vocês têm que fazer antes a lista, vocês têm que fazer antes os exercícios, tá? Digamos aqui, ó. Primeira regra, um grupo, vocês vão formar grupos ali, tá? Agrupamentos de 1 ou agrupamentos de 0, depende do que vocês querem, do tipo de expressão que vocês querem obter. Um grupo pode conter 1, 2, 4, 8 ou 16 células, ou seja, é sempre potências de 2. Não dá para formar grupos de 3, não dá para formar grupos de 5, não dá para formar grupos de 6. O erro mais comum é quando eu vejo os alunos formando grupo de 6. Não pode. Os agrupamentos têm que ser de 1, 2, 4, 8 ou 16 células. Pode ser também 32, mas difícil vocês conseguirem uma simplificação tão grande, tá? Cada célula deve ser adjacente. O que significa uma célula adjacente? No mapa de Carnot seria uma célula perto da outra, tá? Mas a explicação mais completa disso é que um bit pode variar apenas por vez. Então eu não posso fazer um agrupamento de uma célula que está aqui no começo e outra célula que está lá no meio. Não existe isso, elas têm que estar próximas, tá? Há uma pequena exceção a isso, mas não é na verdade uma exceção, é uma variação dessa regra, mas depois eu vou mostrar para vocês. A ideia da simplificação é sempre incluir o maior número de uns ou zeros possível, tá? Vocês não vão dividir em 2 grupos se vocês podem formar um grupo maior. Vocês não vão fazer 2 grupos de 2 se vocês podem formar um grupo de 4, tá? E cada ou cada 0, tá, deve ser incluído em pelo menos um grupo. Lembrando que o grupo pode ser composto por só uma célula, tá? Beleza. Vamos então começar a fazer os processos aqui de simplificação. Eu vou pegar aqui, vou abrir uma lousa interativa aqui e vou pegar esses caras, tá? Só um pouquinho. Beleza.
Esses mapas de Carnot foram extraídos de tabela verdade ou de expressões booleanas. Neste momento não importa muito para nós isso, mas eu vou começar a mostrar para vocês como que esses agrupamentos funcionam, tá? Por exemplo, aqui, vou pegar uma elipse aqui, vou marcar ela de vermelho e vou começar. Primeiro agrupamento que eu consigo ver aqui, pá, desses dois caras. Segundo, legal, ele tá com preenchimento. Beleza. Segundo agrupamento que eu consigo ver aqui, tá? E aqui uma coisa importante. Vocês perceberam que esse 1 aqui foi agrupado em dois grupos? Pode. Pode. Não tem problema. Desde que você consiga agrupar o maior número de 1 ou de zeros possíveis, tranquilo. Uma das regras que a gente viu ali na aula é que todos os uns ou todos os zeros, depende do método que tu está utilizando, tem que ser agrupados. Então, para a gente agrupar aquele 1 ali, a gente vai pegar e vai fazer isso aqui. Um grupo de 1 pode? Pode. 1 é potência de 2, né, gente? 2 elevado na 0, 1. Fechamos esse mapa aqui. Eu ainda não vou especificar para vocês nesse momento o que vocês vão fazer com esses agrupamentos, mas depois a gente vai ver, tá? Não se preocupe. Vamos pegar esse mapa aqui com 4 variáveis. Ó. Aqui eu tenho um agrupamento de 4 elementos. Aqui embaixo eu tenho um agrupamento de 2 elementos. E aqui eu posso fazer um agrupamento com 4 elementos. Eu vou botar numa cor diferente aqui para vocês conseguirem ver por cima. Tá? Fechou. Consegui incluir todos os uns. Tá? Agora aqui, nesse mapa, vai acontecer algo bem interessante. Eu vejo um agrupamento com 4 uns aqui. Eu vejo um agrupamento com 2 uns aqui. E agora, gente? O que eu vou fazer com aqueles uns restantes ali? Não dá para fazer um agrupamento de 8 com as duas colunas ali? Perfeito. Essa aqui é a variação daquela regrinha que eu ia dizer para vocês, que não é uma variação na verdade, tá? O que a regra diz? Que a gente tem que sempre colocar, ou sempre agrupar as células que são adjacentes, ou seja, que tem apenas um bit de variação. Deem uma olhada aqui, gente. Se vocês verem essa célula aqui e olharem esta outra célula aqui, o bit A e o bit B não variaram. O bit D, que é esse cara aqui, ó, também não variou. O único bit que variou daqui para lá foi o bit C. Então, o que significa? Significa que esta célula é adjacente com esta célula. Então, eu posso fazer um agrupamento delas. Como é que ficaria esse agrupamento? Vamos ver se eu consigo fazer um meio círculo, um semicírculo aqui. Vamos ver como é que vai ficar. Horrível. Eu vou tentar fazer isso da melhor forma, tá? Seria um agrupamento entre este cara e esse cara aqui, tá? É assim que a gente costuma desenhar esses agrupamentos. Ou seja, o mapa de Carnot, apesar de ele ser representado em 2D, é como se ele se virasse nele mesmo, tanto dos lados quanto de cima para baixo.
tá? Mas é só essas células que são adjacentes? Não. Se você for ver essa célula aqui, ela é também adjacente com essa aqui. Se você for ver essa célula aqui, ela também é adjacente com essa aqui. E se você for ver essa célula, ela também é adjacente com essa aqui. Segue a mesma regra. Então, o agrupamento que a gente vai ter aqui vai ser um agrupamento muito bom. Vai ser o agrupamento dessas 4 células aqui com essas 4 células aqui. Eu vou mudar de cor aqui para vocês enxergarem melhor. Tá? Ou seja, eu consegui ali um agrupamento com 8 células, que é um baita agrupamento, certo? Então, nesse mapa de Carnot aqui, eu tenho esse agrupamento com 8 células, eu tenho esse agrupamento com 4 células, e eu tenho esse agrupamento aqui com 2 células. Tá? Último mapinha de Carnot aqui, para a gente completar, é esse aqui. Eu deixei o melhor para o final. Tá? Vejamos o que eu consigo fazer diretamente aqui. Eu consigo colocar um agrupamento aqui. Eita, nós. Eu consigo colocar um agrupamento aqui. E eu consigo colocar um agrupamento aqui. Sobrou aqueles uns ali em cima. O que dá para fazer com eles? Vejam, gente. Se vocês olharem, esta célula aqui, ela é adjacente a esta célula aqui. Tá? Por quê? Aqui, se vocês forem ver dessa célula para essa célula, apenas um bit varia, que é o bit A. Tá? Desta célula para esta célula, apenas um bit varia, que é o bit C. Desta célula para esta célula, apenas um bit varia, que é o A. E dessa aqui para essa aqui, apenas um bit varia, que é o C. O que significa isso? Significa que tanto esta célula, quanto essa aqui, quanto essa aqui, quanto essa aqui, podem formar um grupo. Esse é o grupo mais esquisito que vocês vão ver. Tá? Depois disso não tem tanta esquisitice. Então, nesse caso aqui, eu formaria um grupo assim. Uma célula aqui. Outra célula aqui. Acho que seria melhor eu desenhar na mão mesmo, porque isso aqui vai ficar confuso para vocês. Pronto. Vai ser um agrupamento daqui, com aqui, com aqui, com aqui. Então, esse é o agrupamento mais esquisito que vocês vão ver. É o agrupamento dos cantos, tá? É como se essa célula fosse conectada a essa e como se essa aqui fosse conectada a essa, tá? Eu acabei tirando aqui o meu outro negócio. Tá entendido, gente? Aqui, nesses 4 mapas, eu consegui cobrir todas, ou quase todas, as variações que vocês forem ver em mapas de Carnot, tá? Essa aqui é a variação mais esquisita de todas elas, tá? Quando a gente agrupa essas células que estão entre os cantos, ok? Que nem aconteceu aqui também, tá? Até este momento, gente. Alguma pergunta, alguma dúvida?
tranquilo. Tá, Só. manda. Não, eu ia falar que só um pouco confuso, mas é tranquilo por enquanto. É confuso. Tá? Eu não vou dizer que esse agrupamento aqui não é confuso, porque ele dá um nozinho na cabeça. Mas aí eu vou lembrar para vocês da regra dos agrupamentos, que é o quê? Se existe apenas uma variação de bit entre as células, tá? Vocês podem fazer isso aqui. Ou também, eu fiz da maneira mais complicada, né? Tem uma maneira mais simples de fazer esse agrupamento aqui. Deixa eu pegar uma borracha e deixa eu mostrar para vocês aqui. Acabei fazendo da maneira mais complicada. Dava para fazer também isso aqui. Pegar essas duas células daqui. E fazer um agrupamento com as duas células lá de cima. Pum. Também dá, também. Beleza? Vamos começar a tentar extrair, então, expressões disso aqui, tá? Que é a última parte ali do conteúdo. A gente viu aqui como é que esses mapas são montados aqui, tudo bem bonitinho, tal. Inclusive aqui tinha até o gabarito do que a gente fez. E agora a gente vai ver como que nós vamos obter as expressões booleanas a partir desse mapa, tá? Então voltamos aqui. Ora, para a gente obter uma expressão booleana a partir disso, primeira coisa, cada um desses grupos aqui vai ser uma expressão. Então eu vou puxar deles aqui, de cada um deles aqui, uma flechinha. Tá? Este aqui vai ser essa expressão aqui. Este cara aqui vai ser esta expressão aqui. E este cara aqui vai ser essa expressão aqui. Bora lá. Eu vou estar um pouco limitado de recursos aqui, tá, gente? Que eu não vou ter como conseguir fazer o barrado para vocês. Deixa eu até ver se eu consigo através aqui do meu Equation.io, mas não prometo muito, não. Legal. Qualquer termo agora que eu tiver que usar aqui, eu vou ter que pagar por isso aqui. Até uns dias era de graça. Vamos ver se eu tô na esquerda. Não vou pagar por isso, não. Abre a mão, professor, abre a mão. Nem a pau. Mas olha, remover do Chrome isso aqui. Que abuso. Tanta coisa gratuita boa aí, né, gente? E a gente sofrendo com software pago. Eu vou desenvolver uma extensão de Python aqui para colocar o LaTeX nesse cara. Vamos lá. Primeira expressão aqui, tá, gente? Uma expressão tradicional de soma de produtos seria o quê? A vezes B vezes C, certo? Só que aí, como é que a gente vai obter essa expressão aqui desse grupo? Simples. Primeiro, vamos ver o que não muda de uma célula para outra. Desta célula para esta célula, o que não muda é o A e o B. Eles continuam um nessa célula. O A continua 1 e o B continua 1. Como o valor deles é igual ao valor da minha saída, eu não vou precisar colocar um barrado em cima. Desta célula para esta célula, o único bit que variou foi o bit C. Ele variou de 0 para 1. Então o Carnot ele descobriu que se esse bit varia,
não importa tanto, tá? É um bit que ficou em cima do muro, é um bit que uma hora foi uma coisa, outra hora foi outra, tá? Então não importa, a gente pode tirar ele da nossa expressão. Pum, simplifiquei. Aham, é assim que a gente simplifica a expressão do mapa de Carnot, é olhando. Ó, vamos seguir. Prosseguindo para a próxima expressão. A expressão original, bonita, né? Sempre essa aqui, A vezes B vezes C. Agora vamos ver o que acontece aqui, ó. Dessa aqui para essa aqui, eu já notei que o C não variou, porque eu tô na mesma coluna, né, gente? Essa aqui é a coluna C. Mudando daqui para cá, o C não varia. Então, ele não cai fora da nossa equação. Mas daqui para cá, eu notei que a minha variável A, ela mudou de 0 para 1. Desta célula para esta célula. Como a minha variável A mudou, ela não é importante nesse termo, tá? Como é que tu sabe disso, professor? Carnot descobriu, gente. Graças a Deus que ele descobriu isso, tá? Como B é igual à minha saída, eu não preciso negar ele. Então, fica assim. Por fim, tá? Eu tenho este único 1 em um grupo aqui sozinho, tá? Esse cara aqui, gente, não tem muito o que fazer, não. Esse cara aqui, ele é um termo não simplificado. Então, ele vai ser um termo que vai ter essas três variáveis, A vezes B vezes C. Agora, a gente só tem que ver se essas variáveis vão ser barradas ou não vão ser. Vejam, tanto A, quanto B, quanto C são diferentes dessa minha saída, que é 1. Então, eu vou ter que barrar elas, tá? Se alguém souber algum atalho no teclado para botar uma barra aqui em cima, eu ficaria agradecido. Mas eu acho que não existe, né, gente? A não ser, talvez, que eu coloque um tio. E aí vocês me perdoem por essa Então, minha professor, liberdade artística. dá pra criar uma linha e botar ali em cima do texto também. Dá. Tem razão. Só que aí eu vou ter que criar uma linha para cada um desses. Tá? Isso é uma coisa importante até de falar. Deixa eu dar um zoom. Deixa eu ver se isso aqui dá para dar zoom. Dá, que maravilha. Uma linha aqui para A, uma linha aqui para B e uma linha aqui para C. Não é todos barrados, tá, gente? Não pode ser todos barrados, porque todos barrados é outra coisa. Vocês barram o final da operação, e não cada um dos termos, tá? Fechou. É essa a nossa simplificação. Agora, o que eu vou fazer com cada um desses termos? Eu vou juntar eles através de uma soma, que é nisso que consiste o método de soma de produtos. Então, eu venho aqui e eu obtenho a expressão final dessa tabela. Estou supondo que a minha saída é x, tá? Poderia ser s, poderia ser qualquer coisa, mas estou supondo que é x. Então, x é igual a A vezes B, mais B vezes C, mais A vezes B vezes C, só que cada um desses itens ali, sai, cara. Cada um desses itens aqui é barrado, tá? Então, ali eu vou colocar as mesmas barrinhas que eu coloquei ali em cima. Deixa eu pegar aqui. A, B, C. E pronto. Este é o final do mapa de Carnot. Tá? Esse aqui vai ser a minha expressão simplificada. Entenderam aqui, gente? Me disse que vai ser só isso na prova, professor. Na verdade, não é difícil. Mas olha só o que eu tô chamando a atenção para vocês. Para vocês chegarem nesse ponto,
em que vocês conseguiram entender, ou que vocês conseguiram ver que foi simplificado, vocês precisaram entender o que é binário. Então, vocês estudaram sistemas numéricos, vocês entenderam que o binário é um sistema que varia entre dois valores, 0 e 1. Vocês entenderam como funciona a contagem binária. Primeiro ponto. Depois, vocês entenderam o que é uma soma booleana, o que é uma multiplicação booleana e o que é uma inversão booleana, que são os princípios básicos da álgebra e das portas booleanas. Depois de vocês entenderem isso, vocês entenderam como funciona um circuito lógico. Depois de vocês entenderem o circuito lógico, vocês entenderam como se extrai essas expressões booleanas através da tabela verdade. Então, foi todo um caminho que a gente chegou para esse ponto. Querendo ou não, o conteúdo é acumulativo, né, gente? Querendo a gente ou não. Mas é isso. No momento que vocês entendem esse todo, é simples. Tá? No momento em que vocês fazem os exercícios e aí vocês começam a internalizar esse conteúdo, ele acaba ficando simples. Eu não vou dizer para vocês que não é, porque quem realmente entende acha o conteúdo simples. É que nem circuito Zoom. Eu sei, tá? Que nesse momento pode ser que não esteja simples circuito Zoom para vocês. Eu sei. Para mim também não foi, quando eu estudei. Mas vai chegar um tempo que vocês vão olhar para os circuitos, tá, isso aqui é soma disso aqui, tá, transforma por lei de Ohm, tá, passa a variável para o outro lado, feito, fechou, é isso. Tá? A prática que vai mostrar isso para vocês. Vamos passar para o outro mapa de Carnot ali, ó. Vamos passar para o mapa de Carnot ali do terceiro caso. 11h30, tá. Vamos passar para esse mapa de Carnot aqui, ó, gente. Me ajudem aqui nesse cara. Temos 3 grupos, então vamos ter 3 termos, tá? Eu vou puxar esse cara aqui. Vai ser o primeiro termo. Vou puxar este cara aqui. Vai ser o meu segundo termo. E eu vou puxar esse outro cara aqui, que vai ser o meu terceiro termo. Agora eu quero que vocês pensem junto comigo aqui. Me ajudem aqui, tá? Esse cara aqui, eu vou colocar aqui a expressão nua e crua, tá? A vezes B, vezes C, vezes D. São 4 variáveis nesse caso. Está bem claro aqui que são 4 variáveis. Como é que ficaria esse termo desse grupo aqui? Tô pensando aqui, calma aí. Né? O tempo de vocês. A negado vezes B negado. Não, pera. A vezes B negado vezes C. Não, vezes D. Não sei. Vou colocar aqui a tua expressão, tá? E aí eu vou colocar o negado aqui em cima. É o B que tu falou que é negado? B, então. Isso. Vamos pensar junto. Olhando dessa célula para essa célula aqui, ó, fica muito claro que tanto A quanto B não variam, tá? Essa célula aqui, A e B, é 1 e 0. Essa célula aqui, A e B, é 1 e 0. Tá? No caso, A é 1 e B é 0. O que o colega falou? Que o A vai ser normal e o B vai ser negado. Correto. Porque o A é 1, ou seja, coincide com o valor da minha saída, então eu não preciso negar esse valor. E o B é 0, contrário do valor da minha saída. Então eu ponho esse barrado em cima. É o que a técnica nos diz. Tá? A gente apenas está implementando essa técnica. Vamos analisar agora pelas variáveis C e D. Tá? Daqui para cá, se eu for ver, a variável C mudou. Como a variável C mudou, ela cai fora da minha expressão final. Daqui para cá, a variável D não mudou. A variável D foi nas 2 células. Então ela permanece igual. A resolução do colega está correta. Próximo grupo. Vamos pegar esse grupo aqui de vermelho.
Deem uma olhada, analisem e me digam qual é a expressão desse grupo. A negado vezes B. Vamos ver. Quando a gente tem um grupo que ocupa toda uma linha aqui, gente, é fácil de ver que o C, em algum momento, vai mudar, que foi o que aconteceu daqui para cá. E é fácil de ver também que o D, de uma célula para outra, muda. Quando isso acontece, eu tiro essas duas variáveis, C e D caíram fora. Daí o colega falou que ficou A barrado vezes B, correto? O A é 0, diferente da minha saída, e o B é 1, igual à minha saída. E vocês podem ver que durante toda essa linha aqui, o valor de A e de B, obviamente, não mudam, tá? Então, meu termo vai ficar simplesmente isso. A barrado vezes C. Sigo. Como é que vai ficar a expressão desse grupo aqui? A barrado vezes C barrado. Barrado vezes C barrado. Eu já vou deixar aqui, vou colocar o barrado aqui em cima. E vamos lá analisar. Vejam, daqui para cá, a variável A se manteve, mas a variável B mudou. Como a variável B mudou, eu corto ela da expressão final. Mas a minha variável... o A é barrado. Obrigado. Daqui para cá, o A não mudou. E o A é 0. 0 é diferente de 1, então eu ponho um barrado em cima dele. Daí eu tenho que, daqui para cá, a minha variável C não mudou. Eu ponho um barrado em cima dessa minha variável C, porque o valor dela é 0. E daqui para cá, o D mudou. Como a minha variável D mudou, eu posso tirar ela fora da minha expressão final. E é isso. A minha expressão final para este mapa de Carnot, portanto, vai ficar o seguinte. X igual a vezes B vezes D mais A vezes B mais A vezes C. Vou pegar aqui os barrados e vou colocar. E é essa a minha expressão final para esse mapa de Carnot. Tá entendido até aqui, gente? A partir desse ponto, agora que vocês entenderam, pelo menos já tem uma ideia de como que vocês montam o mapa de Carnot, de como que vocês formam os grupos e de como que vocês extraem uma expressão desses grupos, vocês já têm a ferramenta do mapa de Carnot para fazer isso. O restante do material, que eu vou mostrar aqui para vocês, é apenas uma variação disso que eu estou conversando com vocês, tá? Aqui, ó, gente. A próxima parte aqui do material é o mapa de Carnot para expressões do tipo produto de somas. Qual é a variação aqui? Ao invés de eu analisar minha tabela verdade quando as saídas são iguais a 1, eu vou analisar quando as saídas forem iguais a 0. Ao invés de eu obter uma expressão do tipo produto de soma de produtos, eu vou obter uma expressão do tipo produto de somas, que é só uma variação da técnica. Preciso, professor, obter a expressão nesta forma? Não. Você pode obter a expressão da forma que você quiser, tá? É só uma variação da técnica. E vocês vão ver que ali nos exercícios eu peço para vocês fazerem dos dois modos, mas é só para vocês entenderem como essas variações funcionam, tá? A última parte desse conteúdo é algo que vocês vão ver em
muito manual de instrução de circuitos integrados, que a gente chama de datasheet, tá? O manual de utilização desses circuitos, que são as condições don't care, ou não me importa. O que são essas condições? Digamos que vocês tenham um sistema lá que vocês sabem que é impossível do teu sistema ter estas condições aqui. É simplesmente impossível, não tem como isso existir no teu sistema digital, tá? Ou seja, tanto faz se a tua saída neste caso for 0 ou for 1. Então, se tanto faz isso, vocês põem um xizinho ali. O que vocês fazem com esse xizinho depois? Quando vocês vão montar o mapa de Carnot lá depois, esse xizinho pode ser tanto 0 quanto 1. O que vai ajudar vocês a decidir isso? O que melhor formar um agrupamento. Neste caso aqui, eu tenho 2 xizinhos. Tá? Esse primeiro aqui, eu achei mais conveniente que ele virasse 0. Esse aqui, eu achei mais conveniente que ele virasse 1. Isso me fez com que eu tivesse só um grupo e um grupo com 4 elementos. Então, eu conseguia simplificar essa função simplesmente dizendo que a minha saída é igual a A. Tá? Foi uma baita de uma simplificação, inclusive, nesse caso. Vocês vão ter exercícios ali com condições don't care, mas o que eu quero que vocês mantenham na cabeça é a condição don't care, ou condição irrelevante, como se diz, é simplesmente uma condição que vocês vão poder atribuir qual é o valor, tá? Dessa saída. Ok? Isso às vezes acontece em circuitos integrados, que vocês têm liberdade para fazer isso. E era esse o conteúdo da aula de mapa de Carnot. Tá? Eu vou querer fazer mais um exercício com vocês, gente, desse conteúdo. Eu só vou pegar ali uma coisinha para tomar e eu já venho aqui, tá? Só um momentinho. Vamos pegar um exercício aqui. Aqui, ó, gente. Eu vou pegar esse cara aqui. Eu vou montar um mapa de Carnot dele. Deixa eu ver se eu não tenho aqui uma planilha do Excel para me ajudar nesse caso. Tenho.
Tenho mais ou menos. Eu queria os mapas de Carnot. Não queria bem esse aqui. Aqui. Vamos pegar aqui um mapa de Carnot de 3 variáveis, tipo esse aqui. E vamos dar uma adaptada. Vejamos aqui. Então, aqui vai ser A vezes B. Aqui é A B e aqui é C. Eu vou colocar isso aqui na minha lousa interativa. Pronto. Tá. Aqui eu vou estar mostrando para vocês como é que vocês vão montar o mapa de Carnot de vocês diretamente da expressão final. Tá? Antes de eu mostrar isso, eu vou lembrar para vocês do que a gente viu na aula passada, ok? Vamos lá. Eu vou... Não, vou deixar esse cara aqui, mas eu vou pegar o que a gente viu na aula passada. O que a gente viu na aula passada? A gente viu como que nós obtemos uma expressão booleana a partir da tabela verdade. Tá? Então, digamos que eu tenha essa tabela verdade aqui. E digamos que eu estou utilizando o método de soma de produtos, ou seja, eu vou fazer um conjuntinho com todas as variáveis de entrada em cada uma das minhas saídas que for igual a 1. Esse conjuntinho vai ser uma multiplicação e depois eu uno cada uma dessas multiplicações por uma soma. Por isso que o método se chama soma de produtos. Tá? Vejamos aqui. Esse primeiro termo, aqui, a minha primeira saída igual a 1, eu vou ter o termo A barrado vezes B barrado vezes C. Da onde que saiu isso? Olhem a variável A. Ela está diferente da minha saída? Tá. Então eu tenho que botar um barrado. Olhem a variável B. Ela está diferente da saída? Tá. Então eu tenho que botar um barrado. Olhem a variável C. Ela está diferente da saída? Não. Então, esta saída aqui vai ter o termo produto. A barrado vezes B barrado vezes C. Como? Prestem atenção, gente. Quando A for 0, que é este caso, como ele está barrado, ele vira 1. Quando B for 0, que é este caso, quando ele está barrado, ele vira 1. E quando C for 1, que é este caso, eu não vou fazer nada com ele. O que vai acontecer no final? 1 vezes 1 vezes 1 vai me dar essa saída. Então, cada um desses termos aqui vai ser o responsável por cada uma das minhas saídas iguais a 1. É assim que se forma através desse método. Tá. Por que eu estou mostrando isso para vocês? Porque a primeira coisa que a gente fez com o mapa de Carnot foi obter ele através desta tabela verdade. Mas agora o que eu vou mostrar para vocês é obter um mapa de Carnot através desses termos produtos. Tá? Como é que vai ficar, então? Eu vou dar um print aqui dessa tela. Só um momentinho. E vou mostrar para vocês. Vejam, gente. Se esse meu termo produto aqui, tá? Ele tem um A barrado, um B barrado e um C,
Significa que a minha entrada é 0, 0, 1. Então, nesse caso aqui, por exemplo, se eu tenho esse termo produto aqui, em que o A não é barrado, o B é e o C não, eu tenho uma entrada do tipo 1, 0, 1. Vermelho aqui. Deixa eu ver se não tem como aumentar aqui isso. Tem. Nesse caso aqui, em que o A é barrado e o C e o B e o C não, eu vou ter, portanto, a minha entrada 0, 1, 1. Como é que eu posiciono isso no mapa de Carnot? Por exemplo, cada um desses termos aqui indicam que eu vou ter a saída igual a 1. Então, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5 células preenchidas nesse mapa. A primeira célula vai ser essa aqui. Ela vai ser 1 quando A for 1, quando B for 0 e quando C for 1. Então, quando A for 1, quando B for 0 e quando C for 1. Vai ser aqui. Próximo termo, quando A for 0, quando B for 1 e quando C for 1. Quando A for 0, quando B for 1 e quando C for 1. Prosseguindo esse nosso mapeamento, tá? Esse próximo item aqui vai ser quando A for 1, quando B for 0 e quando C for 1. O próximo item vai ser quando os três forem 0. E o último item vai ser quando A for 1, me corrijam se eu estiver errado, quando o B e o C forem 0. Vamos, então, colocar esses itens no nosso mapa de Carnot, tá? Aqui é quando A e B forem 0 e quando C for 1. Esse aqui é quando todos forem 0. E esse aqui é quando o A for 1, o B for 0 e o C for 0. Tirar isso aqui, que ela não me ajuda mais. Eu só coloquei essa tabela para vocês entenderem por que eu considerei a saída 0 quando o termo é negado e a entrada 1 quando o termo não é negado. Tá? É só para ficar claro isso para vocês. Da onde que eu tirei. De como que eu montei o mapa de Carnot a partir dessa expressão de produtos finais. Tá? Ficou na dúvida, gente? Não tem problema, vocês podem montar a tabela verdade desse cara aqui, eu até recomendo que alguns de vocês façam isso para um melhor entendimento, e depois vocês montem o mapa de Carnot com base nisso, tá? Tanto faz. Agora vamos fazer os nossos agrupamentos. Tem um agrupamento aqui. E o próximo agrupamento que a gente tem vai ser entre esses caras aqui e entre esses caras aqui. A gente já viu que é possível esse tipo de agrupamento. Tá? Então vamos fazer aqui. E com os caras ali de cima. 2 grupos. Vamos extrair as expressões de cada um deles. Primeira expressão desse grupo aqui. Segunda expressão vai ser a desse grupo aqui. Então aqui eu vou ter. Nesse caso aqui eu vou botar de novo as minhas 3 variáveis, e aí depois disso eu vou começar a cortar, tá? A vezes B vezes C. E aqui A vezes B vezes C. Vamos verificar esse grupo aqui. Nesse caso aqui, o C não muda, então ele continua.
Mas daqui para cá, vocês podem ver que a variável b mudou. Então, ela cai fora da expressão final. Vocês também podem ver que a variável a não mudou. Contudo, ela é diferente da nossa saída. O que que acontece? Barrado nela. Nesse grupo aqui com 4 elementos, eu posso ver que daqui para cá o C mudou. Então, ele cai fora. Não só isso. Daqui para cá, o A também mudou. Então, ele cai fora. Ficou apenas a minha variável B. Mas a minha variável B, ela tem valor zero, ou seja, diferente da minha saída. Então, eu coloco um barradinho em cima dela. Logo, pessoal, a minha expressão final desse circuito fica x igual a A vezes C mais B. Não esquecendo de colocar os barrados, né? E tá feito. Dessa expressão enorme aqui, eu consegui obter essa expressão simplificada, mais elegante e mais precisa não, as duas vão funcionar do mesmo jeito. Mas é uma expressão mais elegante e mais enxuta, tá? Como é que eu tenho certeza que essa expressão ali funciona da mesma forma que aquela ali? Bora montar circuito, tá? Vamos lá. Eu vou abrir aqui o meu Logsim e eu vou testar ele. Tradicionalzão, né, gente? Vamos começando colocando as entradas aqui. Eu costumo utilizar muito a ferramenta túnel, né, que aí permite fazer conexões elétricas para o lado que eu quiser, sem eu precisar estar puxando fio para isso. É só usar essa ferramentinha aqui. Então aqui vai ser A, aqui vai ser B e aqui vai ser C. E aí vamos montar a nossa expressão. Aí. Eu vou montar primeiro a expressão maior e depois eu vou montar a expressão menor, tá, gente? Como é que a gente começa montando uma expressão? Vocês podem começar verificando esses termos produtos aqui, ó. Aqui no caso eu tenho 5 termos produtos, cada um deles com 3 entradas, então eu vou posicionar eles aqui. Todos eles vão ser somados ao final. Então, para isso eu vou utilizar, obviamente, uma porta lógica do tipo OR. E vou ver agora o que eu tenho que negar e o que eu não tenho que negar em cada uma das entradas, tá? Aqui vai ser minha entrada B. Aqui vai ser minha entrada C. Vou colocar essas entradas para cada uma dessas portas.
E vamos lá. Ali no meu primeiro termo, o B vai ser negado. Vou dar uma pequena distância aqui. O B vai ser negado. Ali no segundo termo, o A vai ser negado. Aqui vão ser 2 termos que vão ser negados. Ali vão ser 3 termos que vão ser negados. Por último, vai ser o B e vai ser o C. Me corrijam se eu estiver errado, tá, gente? Deixa eu conferir. Tá. Beleza. Esse aqui é o nosso circuito original. Vou botar uma saída aqui, que vai ser um LEDzinho, que vai me dizer se a saída está 0 ou se está 1. Tá. Mas tá isso aqui um pouquinho mais para o lado. Beleza, circuito original. Vamos desenhar o circuito simplificado. O circuito simplificado, ele vai ser composto por uma porta-end de 2 entradas, somado com a saída B negado. Então eu vou colocar aqui essa porta O aqui de 2 entradas, colocar uma saída. Então eu vou ter ali um A negado, multiplicado com C, e depois eu tenho a minha entrada B. Ah, tá. Mas o B vai ser negado. O A vai ser negado aqui na multiplicação. A negado multiplicado com C, que soma B negado. Beleza. Esse aqui é o meu circuito simplificado. Pelo mapa de Carnot. Qual que é a ideia? Que os dois circuitos funcionem da mesma forma. Já começamos bem. Quando as entradas forem 0, os dois circuitos deram 1. Conforme eu vou mudando aqui as minhas entradas, eu vou vendo que os circuitos se comportam da mesma forma. O que isso significa? Significa que essa expressão booleana aqui se comporta da mesma forma que essa aqui. Isso aqui é uma mágica que acontece em circuitos digitais, gente. Vocês conseguem simplificar bastante, devido às regras da álgebra booleana, esses circuitos, tá? Não vou testar todas as condições previstas na tabela verdade, né? Mas só esse teste aqui por cima que eu estou fazendo já me demonstra que os circuitos estão funcionando da mesma maneira, tá? Ou seja, essa expressão que a gente obteve aqui através da simplificação pelo mapa de Carnot funciona. Ela está funcionando conforme essa expressão aqui, que é o nosso objetivo final, tá?
E era isso, gente. Perguntas, dúvidas? Vocês ainda estão vivos aí atrás? O cérebro tá com um leve nó, mas acho que vai dar pra desatar. Eu não vou negar que foi bastante coisa que eu passei pra vocês aqui, tá, gente? Foi bastante coisa. Mas tá tudo gravado em vídeo agora. Depois eu vou postar ali no Moodle, vocês podem retroceder, ver de novo. Mas é muito importante que vocês façam esse estudo por conta, que vocês tentem fazer os exercícios ali. Fala, Lucas. Quando é que vai ser a prova? Então, semana que vem, se eu não me engano, semana que vem, tem a atividade prática planejada, tá? O que é atividade prática planejada? Na segunda ou na terça-feira ali, eu vou postar um material para vocês, eu acho que vai ser segunda ou até antes, em que vocês vão ter que fazer uma espécie de trabalhinho em cima disso, tá? Eu vou dar algum circuito, eu vou dar alguma expressão, alguma tabela verdade, e vocês vão ter que obter o circuito lógico disso, vocês vão ter que fazer uma expressão simplificada a partir disso, e vocês vão ter que montar no Tinkercad através daquelas portas lógicas. A gente viu isso na aula de equivalência de portas lógicas. Se não foi na aula passada, foi na outra. Que a gente viu como que vocês montam esses circuitinhos no Tinkercad, tá? Vale 30% da primeira nota. Tá? Ou seja, é uma avaliação na forma de trabalho que eu vou passar para vocês, ok? Vocês vão ter de segunda até sexta-feira, no horário da aula, para me entregar. E aí, quando ocorrer o horário da aula, acabou o prazo, não se aceita mais nem por e-mail, nem por Moodle. Caso não consiga enviar para o Moodle, me envie por e-mail. E aí eu vou revisar com vocês esse trabalho, juntos, tá? Gente, assim, ó, só ressaltando o básico, tá? Se eu desconfiar que um trabalho foi colado do outro, só desconfiar, eu vou dividir a nota por 2, tá? A gente tem, dentro do curso de eletrônica industrial, dentro da UFSM, tem uma política bem restritiva com relação a plágios, tá, pessoal? Então, conversem entre vocês, claro, tirem dúvidas, tudo mais, mas não colhem um do outro, não façam esse tipo de coisa, gente, que senão vocês vão estar bem queimados, tá? E não é bacana justamente para quem está iniciando no curso. Provavelmente o sistema vai sortear questões diferentes para vocês. Então, o teu trabalho pode ser diferente do trabalho do coleguinha, tá? Pode haver pequenas variações. Então, essas pequenas variações vão resultar em circuitos completamente diferentes. Então, podem se basear, podem conversar um com o outro, obviamente isso sempre acontece, mas não copiem, tá? Não colhem. Enfim. Depois dessa atividade prática planejada, deixa eu até dar uma olhada aqui. Deixa eu abrir junto com vocês aqui no Moodle. Eu também, às vezes, eu esqueço das datas, eu vou lá direto no plano de ensino. Gente, assim, ó, o plano de ensino ele é dinâmico, o professor pode mudar o plano de ensino, tá? Mas sempre que o professor muda o plano de ensino, ele tem que conversar com vocês e explicar que ele mudou o plano de ensino. Enquanto o professor não muda o plano de ensino, é ele que vale, tá? Então é ali que vocês consultam sempre as datas de tudo que vocês vão ter de avaliações e de aulas no curso, tá? A gente tem semana que vem essa atividade prática planejada. Depois, na outra semana, eu vou ter uma revisão dos exercícios com vocês. Então, eu vou tirar dúvidas de exercícios com vocês, tá? E aí, sim, na outra semana, prova. Lembrando que no dia da semana da prova, a prova é realizada na terça-feira. Tanto que tá aqui, ó, 13/7. Ela não é realizada na sexta. Na sexta, a gente faz uma revisão dessa prova, em que eu vou tirar as dúvidas de avaliação de vocês, tá?
Mais alguma pergunta, pessoal? Ou não, tá, e semana que vem eu trabalho esse. Isso. E esse trabalho vale 30% da nota da prova ou da nota do semestre? É que assim, ó, Lucas, a gente tem 2 notas no semestre, tá? Sim. Então, esse trabalho vai compor a primeira nota, junto com a prova. Então, Ah, tá. 30% dessa nota é o trabalho e os outros 70% é a prova. Ah, tá, certo, certo. Obrigado, professor. Não por isso. Que mais, gente? E eu tô 100% assustado. Ah, pronto, começou a choradeira. É só 0 e 1. Tá um é assustado. Ou tá certo ou tá errado. 1%. Não, capaz, gente. Assim, ó, sempre que o que eu indico vocês quando forem fazer prova, forem fazer trabalho, me expliquem o que vocês estão fazendo, tá? Não façam ali como se vocês estivessem simplesmente entregando um produto. Expliquem para mim, porque no momento que vocês me explicam algo, vocês estão me provando que vocês sabem do que vocês estão falando. Ou pelo menos se vocês não sabem até qual parte do conteúdo, expliquem até onde vocês sabem. Eu considero, tá, gente? Eu considero. E sempre que vocês. Aí é uma dica de quem já passou mais de 10 anos estudando, né? E ainda estudo. Sempre que vocês forem resolver um exercício, tentem fazer ele de uma forma lógica. Tá? No momento que vocês não conseguem organizar o exercício de vocês, já é um forte indicativo que vocês não estão entendendo o conteúdo. Organizem. Quanto mais organizado vocês forem, provavelmente melhor vocês vão entender o conteúdo, tá? Mais alguma coisa, pessoal? Professor, eu não peguei direito como é que vai ser o exercício da semana que vem. Então, eu vou abrir ali no Moodle uma atividade, tá? Daí, quando vocês acessarem essa atividade, o sistema, eu vou tentar fazer desse jeito, tá? Se eu não conseguir fazer desse jeito, eu aviso vocês. Mas vai ser, vocês vão entrar ali nessa atividade, o sistema vai sortear para vocês uma questão que vocês vão ter que desenvolver. Daí, essa questão vocês vão ter que desenvolver na forma de um trabalhinho. Tá? Vai ter ali as instruções do que eu espero desse trabalho de vocês, mas vai ser algo simples, é uma introdução em que vocês vão falar o que vocês vão desenvolver, um desenvolvimento e conclusões, tá? Esse trabalhinho vocês provavelmente vão ter que fazer uma simplificação de uma função e vão ter que implementar ele no Tinkercad. Por isso que é atividade prática. Porque é como se vocês estivessem montando na prática ali com circuitos integrados na protoboard, tá? Professor, eu tenho uma dúvida. Mas é mais a respeito sobre esse conteúdo, não em geral. É tipo assim, digamos que eu fiz a simplificação e ficou ainda meio grande, e a simplificação para encontrar os zeros ficou menor. Eu poderia, tipo, usar a fórmula para encontrar quando fica negativo, daí inverter no final para... Peraí, deixa eu pensar mais um pouquinho, calma aí. Eu entendi a tua ideia. Se você está me dando a seguinte ideia, digamos que você não conseguiu simplificar através do método de soma de produtos e você vai tentar através do método produto de somas, é isso? Não, é mais usando a tabela de Carnot, só que ao invés de, tipo, achar quando encontra 1, achar quando encontra 0 e inverter o resultado. Sim, mas é isso. Dá Tu pra vai ver mudar isso, o né? método. Tu vai mudar o método que tu tá trabalhando, entende? Tanto que tem uma sessão ali da aula que é só do método de produto de somas. Eu entendi o que tu quis dizer com inverter. Ao invés de eu trabalhar com as células que são 1, eu vou trabalhar com as células que são 0. Seria isso, né? Isso. Então é isso. Tu pode. Olha, geralmente o que eu vejo é que dá pouca diferença. Mas se tu achar relevante, tu pode fazer isso. Realmente, às vezes acontece, gente, em mapas de Carnot, de tu não conseguir simplificar. Simplesmente não tem simplificação. Acontece? Acontece. Tá? É bem... Não vou dizer que é bem comum, não é tanto comum não, mas acontece. Mas eu já te adianto que dificilmente tu vai achar uma simplificação no método produto de somas. Eu não vou te dizer que não, porque aí eu estaria exaurindo todas as possibilidades. Pode ser que realmente uma expressão fique mais simplificada pelo método de produto de somas, tá? Pode fazer isso. Mas acho difícil.
Não sei se eu respondi a tua pergunta. Respondeu. É isso, gente. Que mais? Bom, pessoal, se não temos nenhuma dúvida, eu vou encerrar a aula hoje, tá? Lembrando que quaisquer questionamentos, qualquer coisa, vocês me procurem fora de sala de aula, me procurem no WhatsApp que eu vou estar disponível ali, ou por e-mail, enfim, gente. Mandem um sinal, tá? Um bom final de semana para vocês e qualquer coisa, chamem aí. Obrigado, professor. Bom final de semana aí. Feito. Valeu.